No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre pastores, né? Como eu havia falado no último vídeo que você tem visto aí, assistido, eu falei nesse vídeo, que é falando sobre os apóstolos, né, que é os primeiros homens que foram estabelecidos na igreja do Senhor, que o Senhor Jesus estabeleceu. Hoje eu vou falar dos pastores. Sabe que os pastores eles aparecem em quarto lugar nessa lista de Efésios, capítulo 4, do versículo 11. Imagina, aparece na quarta posição. É interessante observar isso, algo me chama a atenção, ou deve chamar a nossa atenção, porque quando Jesus estabeleceu a sua igreja, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz para o apóstolo Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E, não sei se você prestou atenção, mas a primeira mensagem que surgiu, os discípulos que foram batizados aí ao começo da igreja, no começo do livro de Atos, foi o apóstolo Pedro no primeiro discurso no Pórtico de Salomão. Aí você vê lá, naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas e os apóstolos desempenharam o seu papel ensinando a palavra, estabelecendo as coisas restantes para completar o que faltava para a igreja seguir o seu caminho, e ela chegou até hoje, a mim e a você. Agora, os pastores que parecem em quarto lugar, foi estabelecido por Deus. Ele fala que, em primeiro lugar, ele colocou os apóstolos, aí aparece em segundo plano esse versículo, profetas, evangelistas e outros para pastores. Ele não inverteu o papel, porque uma igreja começa quando uma pessoa começa a ensinar a Bíblia para outro. Ele é evangelista. Então, se ele sabe ensinar a Bíblia, ele está evangelizando. Talvez não sabe tanto quanto outros. Uns é mais dotado de conhecimento que o outro, mas o propósito é todos estarem crescendo dentro de uma doutrina já oficializada por Cristo, que não pode mudar. A doutrina que Jesus estabeleceu tem regras a ser seguidas, assim como no caso dos apóstolos. Deve ser respeitada para ser a verdadeira igreja que Jesus vai buscar um dia. Podemos observar que os homens que vão servir na igreja como pastor, pastores, ao mesmo tempo, ele é bispo, ele é presbítero e ele é pastor. Você já prestou atenção nisso? Não tem uma hierarquia de o bispo, presbítero, ou vice-versa, ele é o presbítero, ele é o bispo, esse é o pastor, um embaixo nessa ordem, não existe isso. Ao mesmo tempo, grave bem isso, que ele é pastor, ele é o presbítero, e ao mesmo tempo, ele é o bispo da igreja. Tem também regra a ser respeitado. Por quê? No mundo em que nós vivemos hoje, não estou falando só do nosso país, o Brasil, estou falando no mundo. Na verdade, nós podemos observar que já atropelaram essa palavra faz tempo. Não estou dizendo que não tem pastores que são verdadeiros pastores, mas a maioria não podem servir na igreja que pertence a Cristo. Na igreja que pertence ao homem, eles podem servir, mas na igreja que Jesus vai buscar, muitos não podem servir porque não têm as qualificações exigidas por Deus através dos ensinos dos apóstolos. No livro de Atos, capítulo 17, eu gostaria que você examinasse todo o texto e o contexto. Nós não vamos poder fazer isso hoje, mas no livro de Atos, capítulo 20, no versículo 17, descobrimos essa palavra maravilhosa que nos ajuda. No versículo 17, o apóstolo Paulo já despedindo-se, porque logo depois ele ia ser preso, estamos chegando aqui no final,
Paulo vai ser levado para Cesareia, mas ele vai nessa igreja, e fala que em Mileto, Paulo de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Olha no versículo 17 da sua Bíblia, do capítulo 20 do livro de Atos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E uma outra coisa que eu acho que você não prestou atenção. Sempre que você encontra na igreja a palavra presbíteros ou pastores ou bispos, está no plural e nunca no singular. O que está no singular é a igreja. Mandou, pode prestar atenção aqui, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então isso quer dizer que em cada igreja tinha mais que um homem servindo como os pastores da igreja, como os bispos ou como presbíteros da igreja. É a forma que Deus estabeleceu para que a igreja pudesse caminhar. Qual é o trabalho de tais homens? É pastorear o rebanho, e a gente encontra muito isso na Antiga Aliança. Leva o rebanho nos melhores pastos, pastos verdejantes, onde as ovelhas podem comer e sentir fortalecida para que continue sobrevivendo. Então o pastor, ele deve ser conhecedor do pasto que é a Bíblia, da verdadeira comida, para fornecer ao rebanho do qual ele está cuidando, para que esse rebanho não morra e vá perecer no castigo eterno no inferno. Pois bem, voltando para o texto, no versículo 17, ele mandou chamar os presbíteros. Aí no versículo 28, nós encontramos estas palavras: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele mandou chamar os presbíteros, e o Espírito Santo, que é o autor, que conhece o revelador da palavra, constituiu bispos. E qual é o trabalho do pastor? Aí nós podemos ver. Qual é o trabalho do presbítero? Nós podemos ver. Qual é o trabalho dos bispos? Aí ele fala: para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então o trabalho dos presbíteros, dos bispos, é pastorear, é fazer o trabalho de pastor na igreja. Essa palavra pastor hoje, nos nossos dias, ela se tornou uma palavra, você pode ver que basicamente ninguém chama tais homens, aquele é o nosso presbítero, aquele é o nosso bispo. É só pastor. Na verdade, o homem acaba até perdendo o seu nome próprio, porque ele é chamado só de pastor. Em qualquer lugar que ele vai, ele é chamado de pastor. Ele chega em outras igrejas, que ele não é pastor daquela igreja, ele já é apresentado como pastor, ele perde o nome. Por quê? Porque isso traz um status para a pessoa. E a pessoa se enche de si próprio, porque é chamado o pastor. Na verdade, não passa de um cargo na igreja onde ele congrega. Porque ele não pode estar pastoreando outra igreja. Ele é o pastor da igreja da qual ele é o presbítero, do qual ele é o bispo, está pastoreando aquele rebanho local. E você poderia dizer: José Carlos, mas você está errado nessa parte. Não. Pedro era um dos pastores na igreja em Jerusalém, e quando ele escreve a carta para outra igreja, ele diz, com palavras bem claras: pastoreai o rebanho que há entre vós. Vá comigo para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, e você veja como é tratado a forma correta e como é o trabalho desses homens. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Aqui Pedro está escrevendo para quem? Se você é um estudioso da palavra, você já viu que essa carta vai para os eleitos que são forasteiros na dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Betina, os eleitos segundo a presciência de Deus,
é aqueles que foram fugindo de trabalho e lá formou a igreja. E agora Pedro escreve. Então, o que eles vão fazer? Não é que Pedro agora está numa igreja sede em Jerusalém e que ele está pastoreando tal igreja, ou ele é... Não é nada. Pedro simplesmente é um servo que está servindo o Senhor como um presbítero na igreja em Jerusalém. Mas ele é um apóstolo. Ele tem condições de escrever porque ele está revelando o resto do plano de Deus para as igrejas que estavam crescendo fora de Jerusalém e chegou até os nossos dias hoje, a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu. Olha como ele escreve. Versículo 1 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, que é Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pastoreai o rebanho que há entre vós. Por quê? Porque o rebanho deve conhecer o seu pastor, para que ele possa ouvir. E o supremo pastor revelou a palavra. O pastor que está na igreja, o presbítero que está na igreja, o bispo que está na igreja, deve transmitir a mensagem que vem do supremo pastor, para que o rebanho possa entender a voz do seu pastor e possa seguir em pastos verdejantes. Isso sempre nos lembra o Salmo 23. Segundo ponto, nós podemos observar quais são as credenciais exigidas para que um homem possa ser um verdadeiro pastor para servir na igreja estabelecida por Jesus Cristo. Na igreja que o homem estabeleceu, não tem valor isso que eu vou citar aqui, mas na igreja que pertence a Cristo, tem que ter valor. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, nós podemos observar as exigências, como tem no caso dos apóstolos, também tem no caso dos pastores. Olha bem, quando ele diz no capítulo 3, deve ser respeitado essas regras. Senão não é o pastor que Jesus estabeleceu na sua igreja. Não é o pastor. Não pertence a Cristo. Aí eu vou voltar onde eu citei no último vídeo que eu fiz, falando dos apóstolos. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Senhor, Senhor, mas em teu nome eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte dos pastores, ou bispo, ou presbítero que eu escolhi, porque vocês não estão dentro das credenciais exigidas por mim. Ele diz bem assim, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. É necessário. Ele não deixou aqui uma margem para você falar que esse homem deve, ou aquele pode, aquele não pode. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Interessante observar isso. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra
na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Uma pessoa que já mostra na vida, não só para a igreja, mas mostra para as pessoas de fora, como é que ele lida com a sua própria família, como é que ele trata a sua esposa, como é que ele trata os seus filhos, como é que ele cuida da pequena família, para que ele possa ser escolhido para cuidar de uma família maior. E um outro caso, nós temos uma base, uma sombra para saber como cuidar e estabelecer na igreja. Quando aconteceu um caso à parte, em Atos capítulo 6. Estava faltando o cuidado das viúvas. Como foi que os apóstolos fizeram? Os apóstolos não saíram atrás de homens, porque eles nem conheciam todo mundo. Se conheciam, nós não sabemos, mas não saiu catando a dedo. Eu quero esse porque ele é formado nisso, ou naquilo, como é feito hoje. Falou para a igreja, em Atos capítulo 6, não sabemos nem quantos membros tinha. Escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheia do Espírito Santo, para que possa cuidar dessa parte. Nós vamos continuar cuidando da pregação da mensagem e o resto da revelação, para que a igreja possa ser bem equipada. Então, a igreja deve enxergar no seu meio homens que têm essas qualificações e convidá-los para que possam ser presbítero, pastor ou bispo da igreja, para que possam continuar cuidando do rebanho. Então ele precisa mostrar na sua vida. Neófito não pode ser uma pessoa nova. Algumas pessoas citam, mas Timóteo era pastor na igreja. Timóteo era evangelista. Estude melhor a palavra que você vai ver. Ele é um evangelista. No livro de Tito, que está à nossa frente, ele fala um pouco mais abertamente o que é ser uma pessoa que tem criado os filhos sobre a doutrina e a disciplina. Ele diz aqui, no capítulo 1, no versículo 5, por esta causa de cuidar, Timóteo era evangelista, apontar para a igreja como deve ser feito para a igreja poder achar entre eles tais homens que tinham boa reputação, que têm a família criada sobre a disciplina com todo respeito e que os filhos já estão seguindo a palavra que vem do Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade ou em cada igreja, depende da tradução que você está usando, constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos convertidos ao Senhor, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, anti-hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Ele deixou essas regras. E essas regras fazem parte de tais homens que vão servir a igreja que Jesus estabeleceu. Perto de você, perto de mim, tem muitos grupos religiosos. Não importa a idade que o pastor tem, não importa se tem filho ou se não tem, o importante é ter um diploma, porque formou em alguma escola. Agora, homens que vão servir ao Senhor é desenvolvido dentro da própria congregação, para ela ter maturidade, para que a igreja possa escolher tais homens como seus pastores. Nem sempre o pastor vai ser sustentado pela igreja, porque às vezes a igreja não tem condições financeiras para sustentar 2 ou 3.
mas às vezes tem condições de sustentar um. Então ela vai sustentar um e vai continuar crescendo numericamente para que possa sustentar o outro. É assim que funciona a igreja que Jesus estabeleceu. Se você não está numa igreja seguindo esses padrões, então fique atento, meu amado, para que você possa fazer parte da igreja que Jesus vai buscar um dia. A igreja que ele estabeleceu. Ela tem leis e regras a ser cumprida e precisamos ser observador. Tá bom? Se você já é inscrito em nossa página, seja um mensageiro do Senhor, enviando mensagens que podem abrir os olhos de outras pessoas, para que eles possam também servir ao Senhor Jesus na igreja que pertence a Ele. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo e se sinta à vontade para também estar fazendo parte dessa nossa página, que não é minha, ela é nossa. E assim nós temos um pouco da palavra do Senhor a cada dia, a cada semana, para enviar a outras pessoas que estão longe, onde nós não conseguimos falar com ele pessoalmente, mas podemos abrir a mente da pessoa enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe.